Boa noite a todos! Estamos aqui novamente nesta terça-feira no programa De Mulher para Mulher, com lindas mulheres aqui ao meu lado, não é mesmo? E eu quero pedir a todos aí, ó, que não percam esse programa de hoje, que o tema é bem pertinente, hein? Vai causar, não é mesmo, Vanessa? Polêmica, hein, gente? Pelo amor de Deus, tomem cuidado nas palavras que vocês vão usar nas perguntas, hein? Não deixem de mandar no nosso WhatsApp 014 9191 8767. E para esquentar um pouquinho mais com esse tema, hoje a gente tem aqui a psicóloga, a Geise Egipto, para nos ajudar e tirar todas as dúvidas. Tragam, não deixem de participar e vamos bater um papo bem diferente hoje do que a gente teve até hoje nos programas. Hoje vai esquentar o clima aqui, hein? Isso aí, Geisa. Boa noite, muito bem-vinda aqui com nós, tá? Obrigada. Nos fale um pouquinho sobre você. Boa noite, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou psicóloga, atuo na área clínica. O meu trabalho atualmente é só com mulheres. É um público que tem chegado até mim e eu estou abrindo bastante essas possibilidades de abrir com mulheres, grupos de mulheres e startar outros projetos desse tema. E atuo a partir da abordagem junguiana, que é a minha visão de homem, na clínica, e flerto um pouco com a fenomenologia. Nossa, vai ter muito assunto aqui hoje, não? Esperem, Olha, vocês vão ver. Que delícia, não é mesmo? Vai dar o que falar. Então, antes da gente começar aqui com as perguntas, pessoal, vamos começar falando um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, Vanessa? Vamos sim. Vamos falar um pouquinho, então. Aniane, Espaço Fashion, Mariflex, Estúdio de Dança, Ex Eventos. Quem tiver interesse de ser nosso patrocinador, entre em contato com a gente também nas nossas redes sociais e nosso WhatsApp. Não deixem de participar e ser patrocinador desse programa, que é muito bacana. Principalmente as mulheres empreendedoras, hein? Participem do nosso programa. É isso aí, contamos com vocês. E vocês que estiverem aí nos patrocinando, nos prestigiando, podem estar aqui, ó, nessa cadeira aqui do lado, fazendo parte com a gente do programa, falando um pouquinho sobre você e participando, que vai ser um prazer. Bom, nós vamos começar falando sobre o nosso tema de hoje, porque a gente falou que o tema era pertinente. Era quente. Era quente. O nosso tema hoje, mulherada, é mulher, relacionamento e vamos falar de sexo. É isso mesmo, sexóloga? Olha, e onde que a gente vai chegar? Eu que tô acostumada, até falei aqui, tô preocupada com algumas palavras que a gente não pode falar no ar, eu vou ter que dar um controle aqui. Não assustem, porque a gente vai utilizar algumas palavras relacionadas à fisiologia da mulher. Então, algumas pessoas têm um pouco de medo, dão apelido. Inclusive, a gente vai conversar sobre essa questão de dar apelido às regiões íntimas, que isso é muito importante para a gente tomar cuidado voltado ao abuso infantil, mas a gente lá na frente chega nisso, tá? Então, mandem as perguntas, não se intimidem. Se não quiser se identificar, coloca no finalzinho da mensagem do WhatsApp. Não fale meu nome, pelo amor de Deus, que a gente não vai falar, mas não deixem de tirar a dúvida. Aproveitando, já dando boa noite aqui pro Eduardo. Beijo, amor, tá comigo. Hoje o meu boy tá no ar. O boy tá aí. A Eliane tá aqui com a gente. Boa noite, Eli. O Marcos, boa noite. A Fabi Falcão, que vai estar com a gente no próximo programa, na terça-feira que vem. Que delícia, hein? Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda. E, pessoal, já mandem as perguntas. Aproveitando, Geisa, fale um pouquinho da dificuldade que você vê das mulheres nessa questão de empoderamento do sexo. Como que hoje o quadro feminino, como que as mulheres estão se sentindo em relação à liberdade sexual? Tá mais tranquilo, tá mais difícil, tá deturpado? Como é que tá isso? Porque a gente vê que tá meio um pouco perdido esse jogo, né? Sim. Bom, a gente vive em uma sociedade contemporânea que fala muito de empoderamento, principalmente a nível coletivo, né? Só que a gente esquece de olhar para o empoderamento individual. E se a gente vai falar de empoderamento, fala-se de autoconhecimento e tem que passar, o empoderamento passa pelo corpo. Então não tem como
falar desse empoderamento, tanto em todos os quesitos, né? Carreira, relacionamentos, vida própria, a relação da mulher com ela mesma, sem olhar para esse autoconhecimento dela, e não só a nível mental e emocional, mas também a nível corporal. Só que isso é um tabu ainda na sociedade. Mulher, sexo, é um tabu. Ainda. Então, hoje nós temos muitas mulheres que buscam, né, o atendimento clínico, principalmente focada nessa questão de relacionamento amoroso, que vivencia de alguma forma ou já vivenciou um relacionamento abusivo. Então, é muito difícil ainda de falar sobre essa apropriação da mulher, apropriação do corpo dela, do desejo dela, da expressão dela, no relacionamento afetivo. Imagina na sociedade como geral, né? Como que ela vai se expressar na carreira, como que ela vai se expressar mesmo no mundo virtual, que hoje a gente tem tanto Instagram aí falando, né? Da gente começar a ter uma imagem virtual nessas redes sociais. Então, é bem complexo, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? É difícil porque a mulher, desde a infância, ela já vem com essa cobrança, né? A gente já carrega essa herança. Lá né? na Bíblia que eu lá falo, na né? Bíblia, não é mesmo, Na gente? maçã. Gente, lá na maçã. Então a gente já vem carregando isso, onde desde a menininha, o que pode, o que não pode, né? É muito difícil para a mulher nos dias de hoje. Estarmos num tempo onde a gente é empoderada, a gente trabalha, a gente está à frente de tudo, mas ainda carrega coisas lá de trás, onde somos julgadas, não é mesmo? A gente às vezes acaba sendo julgada por coisas que nem deveriam ser mais comentados. Sim, tanto que você vê na infância, na primeira infância, os nenenzinhos, quando é um menino e o pai vai trocar a fralda, bate assim e fala, esse vai ser comedor. Isso. Quando vai trocar a fralda da menina, alguma coisa, ou a menina, qualquer toque que ela vá pra região, que ela nem tá na sexualidade, é uma questão de reconhecimento corporal mesmo. Nossa, vira aquela guerra, tira a mão da fralda, não pode pôr a mão aí, isso é feio, você não pode encostar. Sim. Então a gente já vem ali, ó, já tá lá na Eva que comeu a maçã, né? Já tá na Lilith que foi... Já Lilith que abandonou Adão. Foi porque exilada e que virou um demônio, né? Isso. Olha só. Você sabe dessa história de Lilith? Não, vamos contar aqui pro pessoal. Você vai ou eu vou? Vai. Conta Lilith, porque tem muita gente que não pra conhece transgredir, Lilith. vamos transgredir um pouco mais. Vai. Dentro do mito judaico, existe a história da criação, que a primeira mulher não foi Eva, a primeira mulher foi Lilith, né? E esse mito, ele se encontra dentro da Cabala, no livro de Zohar. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Z-O-H-A-R. Não tem problema. Mas que é uma tradição oral, e que esse livro em específico ele foi transcrito por um rabino. Uhum. E aí, posteriormente, se vocês quiserem, a gente pode passar todos os... A gente manda os links na... Isso. E a história, ela é muito interessante e pertinente para o momento, né? Porque quando o criador, ele vai e cria um ser à imagem e semelhança dele, diz o mito que ele cria um ser andrógeno, um ser que apresenta tanto falo quanto o órgão feminino. Que seria em sânscrito Yoni, né? Isso. Então, esse ser, ele era perfeito e a imagem e semelhança do Criador. O Criador, ele fala para esse ser nomear todos os outros seres do mundo. Então, ele vai começar a nomear e ele percebe que todos os outros seres estão em dupla. Em pares. Em pares. E ele não. Então, ele chega a esse Criador e pede para ele ser um par. E o Criador fala, mas como? Você é perfeito, você não precisa de um outro para te completar. E a pedido desse ser, então o Criador ele divide em uma parte macho, que é o falo, e a outra parte fêmea, que é Adão e Lilith. Para Adão fica tudo que é perfeito. Então aqui a gente já vê uma herança patriarcal, heterocêntrica e machista, Total. que coloca o homem, Adão, enquanto um ser perfeito, belo, consciente, dotado da razão. E Lilith fica com os excrementos, com a urina, com o sangue, com as fezes, com o suor. Né, que também faz parte do humano, que também faz parte do corpo. E que foi completamente
rejeitado e exilado. Então, nesse momento, Lilith e Adão estão ali vivendo no paraíso, copulam. Quem vive no paraíso copula, né? Obviamente, assim como todos os outros seres. E Lilith, ela deseja que, como os dois foram feitos da mesma matéria, Lilith deseja também copular por cima. Porque os dois são iguais. Ela deseja essa igualdade. E o homem diz não, porque Deus colocou ele enquanto o limpo, Olha, gente. o perfeito. Não. Eu sou apaixonada. Então, ele tem que copular por cima, né? É ele que dita o controle. E Lilith, sendo fiel ao seu prazer, sendo fiel aos desejos dela, né? e à existência dela, ela se exila. Ela sai do paraíso. Ela abandona o paraíso. Aí é onde vem, tira da costela e vem Eva. Agora sim, aí a história que todo mundo assim. conhece. E em Gênesis tem alguns trechos que dão a entender isso. Amei saber! E é bem interessante a gente trazer esse tema, é muito pertinente, porque olhar o ser humano enquanto essa possibilidade andrógena, né? Não só enquanto mulher e homem, macho e fêmea, feminino e masculino, né? É uma desconstrução. Que é o que eu falo, esse empoderamento, ele tá um pouco perdido, né? Eu falo que é um empoderamento em guerra. Não é um empoderamento em equidade. É em guerra, assim. Eu falo que em alguns graus de discursos, eu sou empoderada, por isso você não me serve. Então, na verdade, as pessoas estão classificando. O empoderamento, ele não está vindo na essência que tem que vir. O empoderamento de eu sou quem eu sou, respeito quem você é, e em comunidade a gente convive. Mas é que são milênios, né? Muitos, né? São milênios dessas classificações. Porque se a gente for parar para pensar no corpo, né? O que é o corpo? O corpo é uma construção cultural, social e histórica. Sim. Até mesmo o corpo, até mesmo a nossa relação com os órgãos sexuais, eles são construções de uma época. Sim. Então, imagina, a partir dessas construções de uma época, de uma cultura, de um código moral, de uma religião, de uma família, vão classificar as maneiras como esse corpo deve ser expresso na sociedade, a maneira como você vai lidar com ele, e também se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é apto ou se ele é inapto. Né? A partir disso vão vir as classificações, e a gente tem no topo dessas relações verticais de poder o homem, né? Hétero, que é aquela cultura falocêntrica do homem branco. E conforme todas as variações vão surgindo, vai ocorrendo toda a decadência, né? Muito bom, gente. Tem muita coisa aqui pra gente falar, Vamos, pessoal. que vocês estão sentindo o clima que vai ser esse programa. Só começando aqui com mitologia. Gente, fala a verdade, só no programa de mulher pra mulher, não é? E vamos mandar um beijo aqui, então, para a Fernanda Laborda, que tá falando: oi, meninas. Tem também a Eliane. A Eliane tá falando assim: com relação ao relacionamento abusivo, também se diz respeito ao autoconceito, ou seja, se respeitar é dar limites para ser respeitado. Abusos acontecem, em muitos casos, por permissões inconscientes. Medo de perder, se eu me expressar serei julgada, todos esses parâmetros. Como a mulher se define e se respeita em relação a si mesma e ao outro? É muito difícil, porque relacionamento abusivo não é só o físico, é o emocional, né? É muita coisa, e se vive demais isso, né? Nossa, Elaine, não tenho conhecimento técnico, isso a Geisa entra depois. Eu vou falar por ser mulher. Eu acho que, infelizmente, vem daquilo que a gente está falando, né? Do poder do não. O nosso não, ele não é respeitado desde muito nova, desde criança. Nós, como mães, inclusive, precisamos tomar cuidado em relação a respeitar o não dos nossos filhos. E existiu uma formatação, essa mudança, porque nós já vivemos em uma sociedade matriarcal, depois que o homem descobriu todo o processo de que ele tinha responsabilidade sobre a fecundação da mulher, nós viemos para a sociedade patriarcal. Infelizmente, existe essa questão
de que nós mesmos temos isso intrínseco de que a gente tem que respeitar e tem que aceitar certas coisas. Eu não acho que é de inteira responsabilidade nossa passar pelo abuso. Mas eu, Vanessa, vou dar minha opinião, depois a Geisa, por gentileza, me corrija dentro da área. Eu vou, dentro do que eu vivi. Em momentos eu já fui abusadora e eu já tive abusador. Então a gente tem dois lados, quem abusa e quem é abusado. Nem sempre, para mim, quem é abusado tem a responsabilidade simplesmente de sair do abuso, ainda que não consiga. E outro dia, em outro programa, a gente vai falar disso e eu vou contar o meu caso para vocês. Mas eu não entendo como total responsabilidade do abusado em falar, não, é porque eu não soube pôr limite. Tem momentos em que você nem sabe que está dentro de um abuso. Tem momentos que você acha que ali é normal. Dentro de alguns relacionamentos, dentro de algumas sociedades, a gente pode ver o que está acontecendo nesses países que estão distantes, mas que, assim, para quem não acompanha, parece que está muito longe, mas a gente precisa olhar de perto essa situação. Para elas é normal aquilo lá. Pra gente é completamente diferente. Elas não sabem que elas estão num relacionamento abusivo. Existem religiões que posicionam a mulher em classificações que pra elas tá tudo bem. E pra gente isso é um abuso. Então tem gente que nem sabe que tá nesse movimento. Eu não sabia. Então, Eu não sabia. é verdade. A gente vive, às vezes, esses momentos e a gente acha que é tudo normal, porque a gente já viu também, de repente, uma mãe viver dessa forma, uma avó viver dessa tinha forma. aquela coisa, né, do os casamentos antigamente, que nem Tinha uma que ser vez pra eu escutei de um amigo e eu repliquei isso por muito tempo. Os casamentos hoje não dão certo porque as pessoas não sabem consertar. Antigamente as pessoas consertavam. E eu repliquei isso por um tempo, até entender que não, eles não consertavam. Eles tampavam o buraco e fingiam que aquilo não existia. E aceitavam coisas inaceitáveis. Eram obrigados a se submeter por conta de uma sociedade que pregava ali que a mulher divorciada, por exemplo, ela era jogada às traças, né? Houve um tempo que a mulher divorciada, como que era tratada? Nem dentro da igreja ela podia comungar, por exemplo. E a que traía, perdia os filhos. E a que traía, perdia os filhos, não é? Olha isso. Agora vai, Geisa, você... Fala pra nós, Geisa. Se a gente for parar para pensar, né, no conceito de sedimentação. Então, sedimentação, imagina, você olha para um terreno sedimentado, é uma camada em cima da outra, né? Então, imagina, se a gente for falar de uma sedimentação histórica, quantas camadas tem aí de uma apropriação desse corpo da mulher como um objeto do homem, né? Então, é recente essa desconstrução, né, dessa mulher que está retomando esse corpo para ela. Então, é muito complicado e é muito profundo a gente falar de um relacionamento abusivo, porque que contexto que essa mulher foi criada? Quantas sedimentações está na história dessa mulher? A questão de família, de cultura, de comunidade. Da imagem masculina. Da imagem masculina e da imagem do próprio corpo. Porque a hora que a gente fala de colocar limites, essa mulher, ela já está se apropriando dela. Ela já sabe, ela já está num processo de autoconhecimento, num processo de conhecer o próprio corpo, de se tocar. Então, ela vai saber colocar os limites fora, porque dentro dela já existe esse autocuidado, essa prática de autocuidado e de pôr limites também dentro dela. Então, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, a gente está falando de um coletivo abusivo. Um coletivo. O coletivo, ele é abusador, ele é castrador. Então, na hora de fazer essa desconstrução, é importante a mulher, ela observar em que meio que ela está. Porque dependendo da mulher, ela nem tem, não tem amparo nenhum. Ela não tem nenhum aliado que ela possa recorrer. Nem a própria família, muitas vezes. A própria mãe da época que, de repente, para ela, a filha casou, tem que viver para sempre. Sim. Não é? Sim. Tem muito isso. E você é obrigada. E muitas vezes a mulher também, ela até tem vontade de sair desse relacionamento abusivo, mas ela tem insegurança, tem medo, a questão financeira, a questão dos filhos, medo de perder seus filhos, não é? Olha, gente, o que a gente quer passar para você aqui, olha como nós mulheres carregamos um fardo lá de trás muito pesado.
Não é mesmo? É tudo pra gente. É aquela questão que a gente sempre fala no relacionamento. Quantas vezes você trabalhou o dia inteiro, você tá exausta, você chega na sua casa, você tem que limpar, você tem que fazer e acontecer. O homem pode chegar, pegar o controle e assistir a televisão. Agora, vai você fazer e o homem ir pra cozinha enquanto você assiste uma televisão. Quantas pessoas vão julgar isso? Aí você é preguiçosa. Aí você é preguiçosa. Olha como nós somos hoje cobradas pelo empoderamento, onde a gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer, mas a gente tem que continuar agindo como na época da vovó lá de trás. Sim. É. E é por isso que a mulher tá tão sobrecarregada. A gente Por assumiu isso. mais responsabilidades Mais. e não teve divisão de tarefa. Nada. Exatamente. Não teve divisão. Tanto que, assim, infelizmente, você ainda vê... Nós, mulheres, eu vou falar por mim. Quando vê um homem cuidando da criança, passeando com o filho sozinho, fazendo, lavando e passando, a gente olha e fala, nossa, que cara legal. Sim. Gente, não, ele não é legal. Ele tá fazendo a função dele. Ele tá fazendo o que É tem que que fazer. aquilo tá tão fora que a gente fala, Sim. nossa, que bacana. Assim como a gente tem o costume de falar que o marido ajuda em casa. Não, ele não ajuda. Não, ele tem Ele obrigação. mora parte dentro dele, daquela com casa, certeza. ele tem que dividir tudo, porque a gente também divide. Então, esse tipo de conceito que tem que ser quebrado, esses tabus aí, que tem que acabar, não é? Sim, e esse ponto que a Geisa falou de se tocar. Gente, você não tem noção de quantas pessoas, Cíntia, não conhecem o próprio corpo. Sim. Não conhecem a Sim. própria vagina, a própria Não. vulva, não conhece, não sabe a fisiologia, nunca se olhou, nunca pegou um pode. espelho e falou, nossa, deixa eu ver como é meu Porque não corpo. pode, né? Tem É, medo. não, Pudor. E é questão também do pudor. essa questão, não só do pudor, né? Mas é a questão de que o homem é bonito, né? Quando ele toca. A mulher não é feio. O cheiro, É, né? A aparência. sim. A sociedade constrói tudo isso, né? É aquilo que a Vanessa trouxe no início. O pai, já desde pequenininho, tá batendo no bumbum falando, "Ah lá, esse daí vai sair com várias." E só que, em contrapartida, a filha, não põe a mão aí, menina. Não faz isso. Não. Olha a saia, o que você tá fazendo. mas sabe o que eu... Sabe? Sabe o que eu falo? A verdade. conta não fecha. Se ele vai comer várias, quem ele vai comer se a gente não pode dar pra ninguém? A conta não Fecha. fecha, gente. Ele vai comer se não pode dar? Vamos fazer uma conta. Porque se fizer falar. a conta direitinho e organizar, todo mundo transa. Mas se só os homens comem, mulher não pode dar, vai como, gente? Então vai fazer o quê? Jeito. Gente, Não ó, bate a esse conta, a matemática pra igual mim, essa aí a historinha, engenharia não bate. Mulher pra casar e mulher pra Prostituição. ficar. É uma coisa. É a puta e a santa. A puta é a santa, Só que o que exatamente. acontece? Isso confere à mulher um poder na sensualidade que ela pode explorar isso de maneira, assim, exacerbada e indevida, entendeu? E ela não Porque a sensualidade, sim, ela é um poder que deve ser explorado, Sim. mas, lógico, de uma maneira consciente, né? Não de uma forma inconsciente, que é o que muitas fazem hoje, né? E que a sociedade alimenta. Essa forma inconsciente de explorar a sexualidade, né? E como seria essa forma inconsciente, gente? Você fazer sem perceber. Você seduz e você não percebe que você está seduzindo. Nossa. É involuntário. E tem muitas mulheres que têm esse poder, viu? Muitas. E é um mecanismo de adaptação, né? Muito forte. Que elas querem se adaptar, elas precisam. É um meio machista, principalmente no corporativo. Ou ela é massacrada, ou ela seduz. Nossa, E- gente. E sabe o que eu vejo assim? Eu percebo que, na verdade, me corrija se eu estiver errado, tudo virou uma confusão. Porque as mulheres, elas estão tentando ter a liberdade, os homens tinham poder e agora eles não sabem o que fazer com essas mulheres que querem ter um sexo só, acabou, não liga no dia seguinte, acabou. Eles estão perdidos, eles não sabem o que fazem com esse empoderamento. Poucos são os homens que conseguem dividir a esposa, mulher, aquela coisa de dama, e independente do que ela faz em quatro paredes, não define a personalidade e o caráter dela, ela só tem uma liberdade sexual e um conhecimento do corpo que é dela, não interessa pra absolutamente ninguém, a não ser quem ela escolhe por entre quatro paredes, seja 1, 2, 10 ou 27. Isso não é dar conta de absolutamente ninguém, a não Sim. ser quem esteja dividindo aquele espaço e a liberdade que ela deu de entrar no campo de energia dela. Mas eu vejo que, assim, a mulher tá perdida com esse empoderamento, ela não tá sabendo o que fazer, ela tá com medo de botar a cara e os homens também não estão sabendo o que fazer com essas mulheres que estão
começando a ficar libertas. Tanto que eu fiz uma análise esses dias, eu vi um post de Instagram de uma menina que eu gosto muito, que é da Ju Rangel, e ela falando que hoje ela cuida do corpo, mas ela aceita o corpo dela. E ela fez uma análise da foto dela de adolescência, em que ela era considerada extremamente gordinha. Só que a gente olha a foto dela na adolescência, é o que hoje as mulheres chamam de gostosa, que a sociedade chama de gostosa. E ela falou, gente, como a gente deturpou. E ainda bem que agora nós temos mais mulheres com vários biotipos corporais empoderadas. Mas os homens ainda não sabem o que fazer com isso. Eles ainda estão completamente perdidos. Tem muito a ver também essa questão que você estava falando a mulher, ela é cobrada pelo número de parceiros que ela teve, né? Se ela ficou, se ela não ficou. É muito engraçado, porque a mulher, ela é cobrada de ser virgem. É aquilo que você falou, a mulher tinha que casar virgem. Até hoje o cara ainda até quer, né? Tem alguns que sim. Existem mulheres que vendem a virgindade, né? Olha isso, gente. Vale dinheiro. Vale Virgindade, dinheiro. não Como é? assim? Muito, milhões, não é Nesse- pouco não. Fala pra mim, como que pode, né, Marcos? Pelo amor de Deus, Marcos. Sim, para você ver como que a nossa sociedade ainda está impregnada com todos esses valores. É verdade. Heteronormativos, patriarcais, machistas e falocêntricos. Infelizmente. E esse processo de desconstrução é uma forma de transgredir a norma, né? Porque a norma é que o homem é absoluto. Sim. E é dono do corpo da mulher, né? E por mais que existe esse movimento que hoje melhorou muito, né? O feminismo, o empoderamento, todos esses conceitos, identidade de gênero, Sim. de orientação sexual, tudo isso está desconstruindo muita coisa. Só que é uma transgressão à norma e à hegemonia muito grande. Vai demorar ainda. Com certeza. Vai demorar muito ainda pra gente chegar. Eu acho que nós já chegamos até. Andamos muito. Andamos bastante. Andamos, Mas com tem certeza. muito ainda, né, meninas? Tá muito impregnado Tá muito ainda. impregnado, As pessoas né? nem percebem o discurso delas. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores Não, para isso- depois você vir com a vamos perguntinha. sim. Vamos lá, Vanessa. Vamos lá. Pode falar. Vamos lá? Então, pessoal, friozinho combina com Dadá. Friozinho combina com churros quentinho. Dadá, estamos esperando aqui nossos churros. O programa de mulher para mulher não recebeu ainda. Estamos querendo. Quero Romeu e Julieta, por favor, que eu não como chocolate. Ai, eu quero aquele de doce de leite que, ó, é show de bola. Temos também a Mariflex Mobiliário Corporativos, é só aqui na Mariflex. Temos também Aniane Espaço Moda Fashion, moda infantil, e temos também a moda feminina. E eu quero agradecer a Aniane Espaço Fashion, que nos presenteou com o sorteio de uma roupa da confecção infantil que será feito agora no dia 28, no aniversário da Rádio Web Talk Me Voe. Gente, a rádio vai fazer um ano! Ano! E vamos ter vinheta? Vamos ter vinheta da rádio de um ano de web? Vamos ter? Lá? Então. Vamos lá? Ele tá colocando ali, enquanto ele tá colocando ali. Em agosto, a Rádio Web Talk Me Voe completa um ano. Isso mesmo, um ano de muita informação, entrevistas, política e entretenimento. Participe e comemore conosco. Mande sua mensagem de voz ou texto para o WhatsApp 14 99191 8767. 14 99191 8767. Dê parabéns para a Rádio Web Talk Me Voe. No dia 28 de agosto, vamos sortear uma cadeira da Mariflex para você. Rádio Web Talk Me Voe, um ano. O aniversário é nosso e o presente é seu. Participar e ganhar essa cadeira Mariflex, tem que fazer o quê? Manda mensagem aqui pra nós no número 99191 8767. Manda áudio pra gente, manda mensagem e você vai estar concorrendo a essa cadeira Mariflex. Temos também a Ex-Eventos que o ano que vem vai voltar com tudo, hein, pessoal? Vamos ter aí festas, casamentos, grandes eventos serão aqui recepcionados na Ex-Eventos. E para finalizar, nós temos também
Vamos lá, meninos. Aonde que tá aí? Manda pra mim. Isso, Estúdio Casa Ritmos, dançar e viver bem. Danças aeróbicas, fit dance, zumba, ritmos jump, dança do ventre com a professora Kelly Elizabeth. Contato 99... Só tira um pouco, só baixa, só aqui. Isso! Muito bem! 99874-7913. E temos também o Suco Truck. Beba saúde, gente. Calor chegando aí. Olha como nós estamos chique com esses patrocinadores, um mais maravilhoso que o outro. Gente, eu tô fazendo assim, vocês vão falar, por que ela tá fazendo assim? Tem um mosquitinho rondando eu aqui, tá? Por isso vocês estão me vendo fazer isso, por favor. Então, gente, agora nesse calor, nada como um suco do Suco Truck. Vamos voltar então, meninas? Vamos, deixa eu só falar aqui que a Eliane mandou pra gente. As pessoas não conversam, por isso o casamento não dá certo. Hoje em dia, através do autoconhecimento, da psicoterapia, as coisas aos poucos vão se modificando, graças a Deus. Realmente, essa questão, eu costumo falar assim, eu já falei, todo mundo já ouviu eu falar do meu lado, que eu tô na sombra. Demorei 37 anos pra chegar aqui. Você acha que eu vou mudar em 10 dias, gente? Não muda. Não, né? Não muda. Como que uma sociedade de milênios vai mudar da noite pro dia? Tem como. Um contexto totalmente diferente. Todo mundo gosta de ficar na zona de conforto. Quem falar que não gosta é mentira. A gente fala que não, que a gente gosta de sair da zona de conforto, mas é mentira. Lidar com o diferente, lidar com o novo não é fácil. Nunca. Como é que vai desconstruir tudo isso? E foge um pouco do poder. Eu costumo falar assim, que todas essas construções foram muito mais voltadas ao processo de limitar, né? De controle. Tanto que a gente estudou, eu pelo menos estudei na parte de sexologia, que o próprio casamento, o termo pular a cerca, ele vem da reforma agrícola, quando o homem percebeu que ele podia plantar. Sim. Aí ele fez a cerca, ele podia plantar, porque assim, antes ele só caçava. Aí ele descobriu que ele podia cercar e plantar o próprio alimento. Porque antigamente, o que acontecia? As mulheres e os filhos eram da comunidade, não existia a esposa do João, a esposa do Mané. Eram as mulheres e os filhos eram da comunidade. Quando o homem percebeu que ele tinha poder de produção, ele falou, não, eu vou ficar lá ralando, plantando, enquanto outros vão comer e não estão, vou lá e cerco. E como que ele pode ter certeza que aquele que come do alimento é filho dele e não do outro? Trazendo a mulher para ele. Olha. Pular a cerca é sair dessa comunidade, dentro desse espaço que ele delimitou como dele. Então, tudo foi mudando. Aí saiu, ele percebeu que antigamente a fecundação entendia-se como ser só da mulher. Sim. Quando ele descobriu que ele tinha participação disso, nossa. Então ele foi tomando um poder e a gente não foi batendo, foi se perdendo. E eles foram tomando a frente realmente. E para ter esse controle, foi puxando. Olha só. A própria Igreja Católica não mantém casamento justamente para não ter essa separação, para não ter a prole, para não vir descendentes daqueles que detêm o poder. Com certeza. Uma coisa que eu quero falar a respeito dessa, né, acrescentar o que ela falou aqui é o seguinte, as pessoas têm costume, até ela pode falar um pouquinho sobre isso também, de falar assim, o casamento não deu certo. Gente, como não deu certo? Deu certo até aquele tempo. Eu tive um casamento, um relacionamento de longos 20 anos. Ele deu certo até nesse período de 20 anos. Não é mesmo? Então, como não deu certo? Você viveu com uma pessoa há tantos anos, você se relacionou e você vai falar que não deu certo, porque dar certo, então, ficar pro resto da vida, às vezes, se odiando, se detestando naquela briga, onde um mal olha pra cara do outro, relacionamentos tóxicos, abusivos, mas aí é dar certo, gente? Eu gostaria que o pessoal mandasse aí um pouco do que vocês falam sobre o que é um relacionamento dar certo. Sim. Não é mesmo? Sim. O que você acha? O ser humano não está acostumado com a finitude, né? A finitude é algo muito difícil para a gente lidar. No entanto, o ser humano está sempre em busca de eternizar todos os momentos, né? Não sabe lidar com o luto, né? Não. E aí a gente entraria para outras questões, que chamaria isso de apego, tudo, mas que não é o que vem aqui agora, nesse momento. Mas
Saber entender que a natureza do homem é fluxo, que a natureza do homem é fluida, que as coisas vêm e vão, é fundamental. Principalmente na hora que você está se relacionando com alguém, né? Primeiro, essa pessoa nunca é sua. E você tá ali no momento compartilhando com ela. Até que chegue o fim. Esse fim pode vir através da velhice, a morte. E que bom para esse casal, como pode vir por outros motivos. Mas isso não significa que deu errado, né? Sim. O que é dar certo? O que é dar certo? O que é dar certo? E assim, eu acho uma chatice esse negócio de só poder amar uma pessoa a vida Ai, a inteira. vida Mas inteira. gente, porre. Nossa, amar uma pessoa só a vida inteira, que cansaço. E além de tudo, eu acho isso um egoísmo. Inclusive, existem muitos estudos hoje apontando para monogamia enquanto uma construção cultural também. Social, Sim, cultural, histórica, né? Que o ser humano, ele, por natureza, é monogâmico, não é? O que é isso, né? É muito complexo, lógico, porque nós somos construto de uma sociedade. Total. Não é? Uma sociedade que tem bases religiosas. Então, pra gente que tá nessa sociedade, é um tabu falar de monogamia, poligamia, relacionamentos abertos, poliamor. E eu acho que essa questão de finalizar relacionamentos, eu acho que também vem aquele contexto. Nossa, mas ela amava tanto o Zé e agora ela ama o João. Ela não pode ter... Amei naquele momento, foi bom, valeu a pena, foi uma construção, agora acabou. Próximo, gente. É. Isso não determina falta de caráter, falta de respeito. Naquele momento tava bom, era para aquilo que você precisava, fez parte da sua evolução. Não deu certo, tá tudo bem. Eu acho que esse fim também vem daquela questão assim, de nossa, mas aí vão falar que eu só namoro, eu largo, eu não sirvo. Aí eu tenho vários parceiros, eu não presto. Sim. Aí vem a fama. Aí volta tudo naquilo Aí que a gente volta tá lá falando. atrás. O homem, ele pode separar, ele pode ficar com todas, pegar todas, comer todas, ele pode casar, descasar. Agora, a mulher, Ele se é o ela faz... garanhão. Ele é o garanhão, ele é o cara. Gente, eu me deparei semana passada com uma fala assim, de que quando a mulher quer e inicia, né, a atitude de falar pro cara, né, ou falar pro outro, independente do que seja, de quem seja esse outro, ela é dada. Sim. Ela é dada. Então, até que ponto isso existe, né? A gente tá falando aqui da mulher se empoderar, da mulher se apropriar de si. Agora, quando ela quer algo, quando ela toma a atitude de expressar esse algo, estigmatizam ela. Muito. Então, é por isso que o homem não é estigmatizado. Pelo contrário, o homem é o cara, lá, ele vai, ele faz, ele quer. A mulher, imagina, ela é dada. Ela é dada. Gente, como é E às difícil. vezes ela só é comunicativa, gente. Eu queria falar, Ela gente, nem tá dando em cima, ela Não só é, é comunicativa. Mas eu falo que Mas e se ela estiver dando em cima? Qual é o problema? o problema dela também escolher e dela também querer conquistar, dela querer olhar e falar, tô a fim de pegar. Qual o problema? Ela não tem esse direito? Não, a gente não pode conquistar. A gente não pode. E esse negócio tá falando de ser dada, eu falo por mim. Eu falo por mim porque desde criança eu sempre fui uma criança muito exibida. Minha mãe fala no sentido de brincar, de dançar. Eu queria brincar e dançar. Aí minha mãe me segurava. Para, você tá dançando, brincando muito. Eu fui fazer catecismo que a mãe queria. Ó, você se comporta. Sabe o que é você crescer ouvindo se comporta? Por que nós temos que se comportar? Quer dizer assim, sabe aquela coisa, você não pode rir e brincar. Você ser extrovertida incomoda a sociedade. E o que é se E o comportar? que é se comportar, gente? Exatamente, Vanessa. O que é se construção comportar, é essa, gente? Eu gostaria de aproveitar, então, e posso ler um trecho do... Ai, deve. Deixa eu só Dicionário- dar um boa noite aqui rapidinho, gente. Boa noite, Toninho. Ele tá assistindo a gente. Beijo, beijo, beijo. E o Anderson mandou aqui pra gente, quebrando tabus. Parabéns. Obrigada, Anderson. Fique com a gente aqui. Boa noite, brigadão, viu? E mandem as perguntas, pessoal. Temos aqui também o Rafa. Boa noite, amor. Ótimo programa, amor. Boa noite, viu? Saiba que eu também aprendo muito com você. É muito bom ter você na minha vida. E saber, assim, o quanto você tem compreensão da mulher, do papel da mulher nos dias de hoje. E isso é raro. E eu falo que eu sou uma mulher de sorte.
Não é? É, Uma que vai ter de declaração, janta, como assim? Uma que vai ter de declaração, janta, como assim? Ó, tô esperando a janta, tá? Vai lá, amor, Lê. Eu quero aproveitar falar sobre esse dicionário. Dicionário Crítico de Gênero. Você encontra em PDF na internet. Ele é sensacional. Ele traz muitos temas, né, a serem abordados. E quando ele está falando sobre Simone de Beauvoir, então ele fala de toda a ideia dela, de todo o trabalho dela, das obras dela. Ele fala do porquê que ela quer mostrar que a mulher, ela se forma mulher, ela não nasce mulher, né? Ela se torna mulher. Aí ele é feito por organizadores, então cada parte é escrita por uma pessoa específica. Para sair da condição de objeto e melhorar, né, a mulher sair dessa condição de objeto do homem, deveria então ultrapassar a inferioridade corporal, né? Todo esse construto de inferioridade corporal, de que é inferior, para poder chegar a essa igualdade. Não basta mudar leis, costumes, instituições para que mulheres e homens se tornem iguais. Seria preciso uma mudança individual desde a infância, onde ambos, menino, menina, criança, ser humano, gente, fossem educados com as mesmas possibilidades de futuro. Ai, sensacional, né? E possibilidade não só em questões de raça, de etnia, de cor de pele, de classes sociais, mas também de gênero. Também. Olha, deixa eu só... Ó, o Eduardo, gente. Quero elogios. Meu amor, ele também faz janta. Meu Deus do céu. Muito bom. Não, ele é uma pessoa especial, realmente. Ele é uma pessoa que, diferente do que eu já experimentei na vida, tive de relacionamentos, ele é uma pessoa que, se for preciso, ele sai pra eu continuar andando. Que E isso é lindo. raro. Ele é a primeira pessoa a me empoderar a fazer absolutamente o que eu quiser. E confia em mim como eu acho que ninguém confiou. Então, amor, gratidão. Olha que lindo, gente. É o que nós estávamos falando aquela hora. Novos relacionamentos acontecem e é bom. E na época certa. E na época certa, no tempo certo. Não é? A gente aprende com os relacionamentos anteriores, Sim, né? A gente sim. aprende muito a manter o que foi bom e não consertar, mas adaptar o que não foi legal. Não é? Essa questão que a Geissa estava falando de criança, eu vejo assim, quando a gente observa as crianças, a gente consegue se observar saindo da dor mesmo. Olhar, você vê que eles não conseguem ver essa diferença. Eles veem que Não. tem uma diferença física, mas assim, é só um formato, como uma árvore alta e uma árvore baixa. Sim. Uma folha, uma flor rosa e uma rosa amarela, mas é tudo flor. Eles não veem isso. E a gente vem trazendo contextos. Inclusive, eu não lembro em que livro que eu li, em que fala assim, que também a parte do sexo, se você for ver como é construído, a parte da construção da pornografia também coloca a mulher como um depósito de dejeto. Porque o homem, ele tem o poder, o elixir, né? O sêmen é o elixir do sexo. E a mulher é só um depósito, ela tá ali só para lhe servir. Sim, e inclusive na pornografia a mulher goza super rápido, é uma maravilha, né? Aquela coisa assim que também coloca a Gente, mulher, desculpa o palavreado, Imagina. também coloca a mulher em uma situação muito delicada, porque cada mulher tem o seu Gente, parâmetro de prazer, né? Sim. E a sua forma de e chegar ao E orgasmo. o sexo não é aquilo, gente. Não. Pelo amor de Deus. Não A é pornografia Não. tem em alguns dados e mínimos momentos uma vertente boa, algo bom para você conseguir se construir em algumas coisas, em se descobrir.
Mas, assim, é raro. São poucos os filmes que trazem isso. A gente fala que é mais o filme erótico, que constrói a sedução, que vai te trazendo como formar fantasias dentro da sexualidade. Mas a pornografia em si, aquela questão do sexo durante 40 minutos, gente. Primeiro que a gente está criando homens frustrados que não conseguem manter uma ereção por mais de 10 minutos. E, gente, um sexo de um casal que já tá num casamento estável não passa de 15 minutos. Não tem esse negócio de sexo de 3 horas. Não existe isso, gente. Acontece em alguns dados momentos, no momento de que você tá com os hormônios elevados, você tá ali no tesão do momento. Existe, acontece, mas a grande maioria não é desse jeito. E a mulher é sempre aquele orgasmo gritando daquele jeito. E nem sempre o orgasmo é daquela forma. Na verdade, na maioria das vezes não é, né? E primeiro, Claro. o homem não vai adivinhar onde é o seu ponto. E Ponto cada G. mulher só tem só um. Não adianta falar, e o meu é igual ao dela. Cada mulher tem um. Tem mulheres que têm pontos erógenos. Gente, orelha é ponto erógeno, pescoço é ponto erógeno, costa. Cada pedacinho, cada fio de cabelo é ponto erógeno. Você tem que se descobrir. Por isso, você tem que se dar a liberdade de conhecer o próprio corpo, se dar a liberdade de se conhecer, se tocar e entender o que é bom pra você. Ele não tem como adivinhar. E no dado momento, você vai falar, olha, assim não fica legal, faz desse jeito. Eles não falam pra gente. Ah, vem aqui, ainda... Vou tentar me controlar. Ainda fala, vem aqui, é desse jeito... Eles falam, por que a gente não pode falar? Eles não têm como adivinhar onde é o nosso ponto, o nosso poder. Mas então, os homens, eles são educados desde pequenos a se tocarem, né? Sim. Então, eles se conhecem. A mulher Sim. não. É proibido. É uma zona proibida. Pode chegar perto. A mulher né? que se toca, imagina. Há um sentido de perversão, né? Que é construído em cima disso. É pecado. Dentro A das masturbação sociedades feminina conservadoras, né? É pecado. Masturbação feminina é pecado. Então, é algo que precisa ser... É um processo de educação, né? Não estou falando educação a nível pedagógico, Não. mas é um processo de educação que esse feminino precisa passar. Né? De se conhecer o seu corpo. Gente, isso é fundamental. A mulher que se conhece, ela não se permite a entrar numa relação abusiva. Isso é uma forma de prevenir muitos machucados futuros. E se ela entrar, ela identifica rápido, né? Identifica E rápido. procura ajuda. Porque ela sabe que ela pode procurar ajuda. Porque senão não adianta, gente. Porque ela sabe que ali machuca. É, verdade. Essa questão que você está falando do corpo, não só a questão sexual, mas a questão biológica nossa. Eu dou aula há muitos anos nas escolas com adolescentes, com pré-adolescentes, onde em casa a mãe não fala sobre essa formação do corpo da menina e não trata com naturalidade. Eu tenho alunas que sofreram muito por questões de menstruação. É uma coisa que tem que ser tratada desde pequena com a menina como algo natural do corpo. É saúde. É saúde, aquilo existe por saúde. conta disso, por conta daquilo. Quantas meninas existe aí? É muito fácil o julgamento com as meninas adolescentes que engravidam. Mas muitas não têm a orientação mesmo. E a pessoa fala, como não tem camisinha, tem isso. Elas não sabem, gente. Elas não sabem nem que elas não sabem a menstruação Não direito. sabem usar absorvente. É Não por isso que eu falo. sabem usar. Tem gente que vem discutir a questão da educação sexual nessa vertente pedagógica. Gente, educação sexual não é ensinar a transar. Exatamente. Não é ensinar como arranca roupa, como faz penetração, como chega no orgasmo. Muito bem, Educação Vanessa. sexual é, olha, essa é sua parte íntima, a sua fisiologia homem é essa, a sua fisiologia mulher é essa, e aqui toca quem você deixa. Se Perfeito. tocou e você não permitiu, isso é abuso e você procura tal pessoa. Eu tô resumindo muito rápido, mas educação sexual é isso. É uma questão de fisiologia. Como que você tem criança... Hoje, gente, nós temos crianças com 6 anos menstruando. Sim. 5 anos. Eu olho minha filha com 4 anos, ela não tem... Daqui a pouco, daqui 2 anos, tá com 6. Sim. Eu tenho uma construção de sexualidade, de educação sexual com a minha filha, em relação à prevenção de abuso, muito mais cedo. Só que você vê que nas escolas não se fala...
duvido que tenha na escola, que você conheça, dentro do banheiro das meninas, absorventes disponíveis. Tanto que a própria rede pública nossa fornece camisinha, mas não fornece absorvente para mulheres em condição de vulnerabilidade financeira. Então, assim, a educação sexual tomou é porque vai a palavra sexo, né? O problema é a palavra sexual. É a palavra, né? Ela trouxe um peso de, nossa, vai ensinar os nossos filhos a transar na escola. Imagina. Gente, imagina. E dar apelido, gente. Não dê apelido à região íntima. Não dê apelido à região... Não é biscoito, não é nenenzinho, não é nada. Porque se uma criança pequena, que não tem entendimento, você deu um nome de biscoito, ela chega pra ti e fala, ai, meu pai mexe no biscoito, meu tio mexe no biscoito, a professora não vai identificar que é um abuso. É nome, gente, dê nome que traga referência ao órgão. Não é pecado. Gente, por que pé é pé e não pode chamar vagina de vagina? Perfeito. É só uma parte do corpo. Nisso, a gente tá colocando em risco crianças e pessoas que não conseguem saber o que tá acontecendo. E é responsabilidade nossa como os pais. Em relação a isso. Então, vamos tirar esse conceito também de que educação sexual dentro da escola é para ensinar adolescente a transar. Até porque ninguém precisa aprender a transar, não, gente. Verdade. Adolescente, quando quer transar, vai e pronto. A gente precisa simplesmente educar as crianças a conseguirem ter consciência corporal e limite de quem não deve tocar. É só isso. Sim. Muito bom, eu adoro falar sobre isso, eu adoro estar alertando as famílias, as mães aí, para estarem falando para suas filhas sobre isso. E não só para as meninas, gente, para os meninos também. Com certeza. Os meninos também sofrem abuso, os meninos também são estimulados no pênis. Eu já tive criança, aluno falando para mim que o tio, o padrasto ou o vizinho pedia para pegar no pipi dele, que ele falava o pipi, aí a gente conseguia entender o que era. E quando fala uma outra palavra que você não entende, igual você falou? E aí, gente, como fica? Assim, gente, e tem o abuso da mulher pro menino. Sim. E aí, a construção patriarcal vem daí. E aí você tem uma criança, um pré-adolescente de 8, 9 anos, que uma mulher adulta acabou abusando. Na construção da sociedade, ele foi o comedor. Sim. Ele não entendeu que aquilo é um abuso. Sim. E ele só vai entender isso se entender na fase adulta. Porque ainda que ele ache que aquilo foi correto, de que ele foi o comedor, de que ele já iniciou a vida sexual dele antes do tempo, vão ter consequências seríssimas. Verdade. Porque a sexualidade dele não vai vir saudável. Vai vir de um outro contexto. Então, assim, o abuso não vem só da menina. E a gente precisa também separar, porque assim, a gente não gosta de falar. Sexualidade é um assunto que mexe muito em ferida. Então ninguém quer falar do assunto. Sexualidade é diferente de sexo. Uma criança, ela tem sexualidade. A pornografia, o ato sexual de sentir prazer e de ter tesão é do adulto. Mas não impede que uma criança tenha a sexualidade dela. E ainda é uma construção social a pornografia, né? Cultural, porque também não é natural essa expressão no adulto, né? Então, assim, entender que a criança, ela tem sensação... É um corpo, gente. Mas não tá voltado para essa vertente da relação entre homem e mulher pro coito. Não é isso. E a gente precisa entender isso. E se nós não educarmos as nossas crianças, ainda que vocês não queiram falar do assunto, eles iniciam esse tipo de experiência com 5, 6 anos de idade na creche. E vocês não vão falar de um assunto da região íntima. Se não falar disso, a sexualidade na fase adulta, ela se destrói. Sim, porque ela se torna proibida, né? Proibido existir o diálogo. E aí acontece como a Eliana ou Eliane? Ela trouxe que é difícil um diálogo na relação, né? Porque existem assuntos que fazem parte do relacionamento afetivo, mas que são tabus, que não podem ser ditos. Pessoal, o papo tá bom. Nós temos aqui depois a Eliane, ela colocou uma perguntinha aqui que eu quero falar bastante sobre isso. As meninas querem falar sobre isso. Mas antes de encerrar, pessoal, de irmos pro nosso intervalinho, mandem mensagem para nós, mandem áudio no número 991918767. Nós vamos pro intervalinho, voltamos já, mas mandem perguntas para nós, tá bom? Não deixem de mandar, hein, gente? Fiquem aí que o assunto vai ainda render. Longe. Vai render.